Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Severino. Vou só esperar o pessoal começar a chegar para te colocar na live, tá? Enquanto isso, vou falando um pouquinho sobre esse projeto que já está desde dia 23 de março rolando aqui no meu Instagram, com entrevistas com profissionais do mercado literário, sempre de segunda a sexta às 19 horas. Hoje eu converso com Severino Rodrigues, da Lalex, que é professor e escritor. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vou só esperar o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu quero dar um recadinho. Peraí que meu piercing tá fora do lugar, gente. Deixa eu botar no lugar aqui. Senão vai ficar a live inteira o povo achando que eu tô com o nariz sujo. Dar um recado que tem post novo no blog falando sobre o meu processo de publicação. Para quem não sabe, vem livro novo por aí. Então eu estou fazendo lá com vocês um passo a passo, um acompanhamento mesmo do processo de publicação e também falando dos processos dos meus livros anteriores. Então quem quiser ver, o link está lá na bio. E aí eu vou botar agora o nosso entrevistado na conversa. Vocês podem mandar bastante coraçãozinho, que é para o Instagram entender que essa live tem relevância e avisar os nossos seguidores que nós estamos por aqui. E também podem mandar perguntas para o Severino, beleza? Vamos. Boa noite, Olá! Maíra. Boa Tudo noite, tudo bom? bom? Estou Tudo em certinho. clima junino, né? Tá em Hoje clima julino? 24, hoje 24, dia de São João, então como bom nordestino não poderia estar diferente. Menino, essa coisa de festa junina no meio da pandemia, eu acho que o povo tá sofrendo mais do que se fosse carnaval. O Olha, pessoal tá sofrendo tá estranho, real. tá estranho. É como se o mês de junho não fosse o mês de junho. É como se ele não estivesse Olha, minha prima funcionando. tava falando, aí eu vou fazer uma festa junina em casa só pra mim, pro meu marido. Eu falei, gente, mas qual a necessidade? Aí ela, eu quero comer as comidas. Eu falei, faz as comidas, pra que festa junina? Ela, eu quero. Eu falei, tá bom, quem sou eu pra discutir? Meus, meus pais são bem tradicionais, né? Eles sempre enfeitam a casa, então este ano eles fizeram questão, não, vamos fazer bandeirinha, então eles colocaram as bandeirinhas. Ontem teve pamonha aqui, então, para poder manter, né, um pouquinho das tradições, apesar desse cenário difícil, desses dias, né, complicados que a gente tá vivendo, né? E eu queria Com começar dizendo que certeza. você é uma batalhadora, porque já são 3 meses, não é isso? Três Desde meses março, menino. de segunda a sexta-feira. Eu imagino que não seja E fácil, né? não, Sobretudo não é. nesse momento que a gente está vivendo, com muitas pressões. Mas é muito bacana esse projeto que você dá visibilidade. Não só para quem está começando, mas também autores veteranos aí, né? A companhia especial do Pedro Bandeira, que foi sensacional. Foi uma noite incrível. Uma noite que não ia Eu terminar, não. babei horrores nessa entrevista, né? Então, foi assim. Eu não sei se eu tô me refugiando nas lives justamente para ocupar a cabeça e não ter tempo para pensar em tudo que está acontecendo aí fora. Eu não sei se eu estou aproveitando o momento para me posicionar no Instagram. Eu sei que de qualquer maneira as lives têm sido assim uma coisa muito boa para mim, um aprendizado enorme, porque não só a possibilidade de conversar com os meus ídolos, né, e ouvir, porque eu pergunto tudo, né? Se você acompanha, eu pergunto tudo. Pergunto como é que é seu processo? Como é que você faz? Como é que você fez tal livro? Tudo que eu tenho curiosidade eu pergunto. Até fujo um pouco da coisa da repórter, né? Da entrevistadora e a fã curiosa, né? Mas também tem sido Mas é excelente muito para bom. conhecer. Excelente para conhecer novos autores, ter a possibilidade de fazer networking também. Tem sido muito bom para mim e fico feliz que esteja sendo bom para vocês também. Eu recebo muito carinho dos seguidores falando sobre as lives. Tem sido revigorante receber o carinho de vocês. E eu acho que sempre que quando a gente encontra um autor, a gente tem essa curiosidade, né? De saber como foi que veio a ideia, como foi que ele escreveu, como foi que ele estruturou. Porque eu acho que é Aham. justamente a gente ouvindo um monte de vozes, né, de diferentes trabalhos, que a gente vai
encontrando, isso aqui eu me identifico, isso aqui eu me identifico, isso aqui eu não me identifico, e a gente vai construindo a nossa própria voz. Eu imagino muito que literatura é construção. E até ter aproveitando para comentar, num texto mais recente, né, que eu escrevi, eu até fiz uma brincadeira, né, que quando eu comecei a escrever, mesmo com essa ideia de publicado e tudo, eu fui ler os primeiros textos dos grandes autores, né? Eu fui lá buscar o primeiro conto do Machado de Assis, que saiu no jornal. Eu digo, peraí, como é que era esse conto? Como é que era esse Machado que estava começando? Né? O Edgar Allan Poe, a Agatha Christie, qual é o primeiro livro? Né? Como foi essa construção? E aí eu fui vendo que ser autor é construir. A cada passo, a cada obra, a gente vai se recriando, se inovando, e aí vai crescendo. Então foi bacana para dar uma tranquilizada na ansiedade, para poder investir e começar a escrever. E eu acho que quem não é escritor também não tem as curiosidades que a gente tem, né? Tipo, tem coisas do mercado editorial que a gente, quando não é ainda escritor, nem imagina que acontece, né? Tipo, ontem a gente estava conversando sobre, às vezes você manda um texto para a editora e a editora quer mexer no texto todo. Quando você não é autor, você acha que você manda o texto e pronto, é isso. Ninguém vai dar pitaco, ninguém vai pedir para diminuir, ninguém vai pedir para aumentar e é pronto, tá maravilhoso. Você é gênio, maravilhoso, perfeito, vamos publicar. E não é sempre assim. Pode ser que tenha gente que seja dessa forma, mas para muitos de nós não é. Olha, Assim como o mercado de gráficas disfarçadas de editora e a própria carreira do autor independente são muitas coisas que quem não é autor não faz ideia, né? Então, ter uma entrevistadora sem falsa modéstia, que é do mercado, que é escritora, às vezes as perguntas certas surgem, né? Justamente para a gente poder matar essa curiosidade. aproveitei essa quarentena, fiz um curso de roteiro, né? E numa das aulas, aí se discutia muito até que ponto você pode colocar as informações no roteiro. Porque é um roteiro. Depois vai ter o diretor, que vai criar a partir daquilo ali. Tem o trabalho do ator também, que vai criar a partir daquilo ali. E é uma obra coletiva. E aí a Thelma, que foi a professora, ela dizia, olha, eu acho que até na literatura, você, quando criar um texto, você vai ter intervenção do editor, do revisor, do preparador, né? São figuras que vão estar ali. E eu digo que a boa edição é aquela em que os comentários vêm para somar, não para descaracterizar a obra. Mas quando a cabeça do autor, do editor, estão alinhadas justamente para fazer o melhor daquela obra. Às vezes uma cena que está ali mínima pode ganhar uma dimensão. Olha, isso aqui investe, né? Ou esse trecho aqui não vai fazer falta, né? Então, descarta. Então, acho que o processo de edição feito com cuidado, feito pensando na obra, com parcimônia, pensando na obra, é vantajoso. Vamos lá, eu até agora não te apresentei, porque a gente desandou a falar. Vamos começar do começo. Com bastante redundância para deixar logo o professor de português de cabelo em pé. O meu entrevistado. É que é um live que tem um tom de informalidade também, então acho que a gente. Tá bom, então. O meu entrevistado de hoje é professor e escritor. Seja mais do que bem-vindo, né? Que ele já está batendo papo, Severino Rodrigues. Eu sempre peço para o autor começar indicando um livro. Então pode ser o livro que você esteja lendo agora, um livro que faça parte da sua história, um livro que você acha que todo mundo tem que ler. Fica à vontade para escolher. Gente, eu não peguei o livro. Eu vou falar qual é o livro. É o Garrote, Menino Coragem, do Pedro Bandeira. Puxa saco! Mas esse livro em especial, eu li ele no momento que eu precisava ler. Eu precisava ler aquele livro naquele momento. Eu li até mais tardiamente. Eu li com 18 anos, tá? Foi. Eu já li o livro com 18 anos, né? Que foi uma reedição. Foi quando o livro estava meio que parado, fora de catálogo, ele foi reeditado. E aí ele saiu a nova edição em 2009. Então, foi a leitura certa no momento certo. Era um juvenil com protagonista, meio solitário, enfrentando alguns dilemas. Então, com a viagem para o Cerrado,
né? Então, aquela leitura, aquela construção, aquele personagem, foi a leitura certa naquele momento. Eu sou suspeito para falar, já que eu sou fãzaço do Pedro Bandeira, né? Hoje eu até brinco com ele que eu sou o neto dele, pernambucano. E é muito bacana, é muito bacana. Então, essa seria essa obra, Garrote, Veneno, Coragem. Vou Leia, não vão confessar se para vocês, eu arrepender. tô vendo a Ana comentar que Garrote eu li quando eu tinha 25 anos. Eu vou confessar que Garrote eu não li. E não É conhecia porque até começar a pesquisar mais para a entrevista do Pedro. Eu não conhecia esse livro. tem uma história curiosa. Ele foi lançado 4 vezes com 4 títulos diferentes, Pode ser né? por isso, hein? Então, primeiro ele era de Piolho a Garrote, depois ele virou Na Colmeia do Inferno, depois ele virou De Punhos Cerrados, e depois ele virou Garrote, Menino e Coragem. E, se eu não me engano, de uma Gente, edição mas você para sabe outra, por que dessas mudanças? Pedro ele foi amadurecendo a história e ele fez ajustes no texto. Ele o Tem quê? ajustes no texto que ele fez ajustes na história ao longo dessas edições. Então tem Ah, mudança. Se você entendi. for pegar a primeira edição e comparar com a última, ele vai ter vai ter diferença. E ele é diferente da Turma dos Caras, que tem uma turma, não tem uma turma, tem um protagonista meio solitário. Então é um livro bacana. Anote aí, leitura obrigatória. Né? Deixa tudo da fila e vai ler Garrote, Menino e Coragem. Vou providenciar esse livro para ontem, que eu não leio livro digital, não adianta. Ter que achar o livro e comprar pela internet. Mas Bom, essa é a dica, essa é a dica. você já vi já vi, não, já sabia, porque a Ana já tinha me falado que você é muito fã do Pedro. É uma coisa que nós temos em comum. E você começou a ler lá na adolescência, na infância com Pedro também. Como é que é a tua história com os livros? Olha, eu sou um leitor tardio. Eu gosto sempre de dizer que eu sou um leitor fruto da escola, né? Quando eu era criança, eu era aquele menino de televisão, né? De ficar assistindo a manhã toda desenho animado, animes e tudo. E foi a partir da leitura na escola, a partir da leitura obrigatória, né? Que aí eu comecei a me aproximar dos livros. E isso já no final do Fundamental 1, início mesmo do Fundamental 2. Foi quando começou a ter as leituras. Então eu ia lendo, ia gostando dos livros, ia querendo. Aí eu fui lendo os livros do meu irmão e por aí vai. Na verdade, o primeiro livro do Pedro que eu li foi Mariana, foi, do, foi o livro do meu irmão, né? Então não é um dos livros mais conhecidos do Pedro, mas eu gostei muito, Mas eu achei acho que é o divertido, favorito achei dele. engraçado. É o que ele Sim, mais gosta, eu acho. é um texto em que ele imaginou como seria a filha dele. Né? É, ele falou isso aqui na entrevista. Então é um livro muito divertido. Eu gostei bastante. E aí eu fui lendo outras coisas, até que caiu na minha mão o Pântano de Sangue. Foi a primeira aventura dos caras, assim, que eu li. A primeira da Obediência, mas o primeiro foi o Pântano de Sangue. E daí para lá eu fui atrás dos outros, fui lendo cada vez mais, buscando outros autores, outras obras. Então, na adolescência, eu fui leitor voraz. Os que eu não tinha em casa, eu pegava emprestado com os colegas. Tem até uma história curiosa nessa questão do Pedro, que eu tive uma fase de Pedro Bandeira na adolescência. Então eu saí catando tudo o que tinha. Aí eu tinha uma colega que tinha prova de fogo, aí eu pegava emprestado, devolvia. Depois outra colega que tinha Hora da Verdade, pegava emprestado, depois devolvia. Outra tinha marca de horário, me empresta, devolvia. Então começou a ser uma busca pelos A minha livros. fase, Pedro Bandeira chama Vida. Mentira, mas eu pegava os livros emprestados e não devolvia. Ah, não, Pararam de me emprestar. eu devolvia, nesse quesito. Eu Ai, sempre fui muito gente. certinho, né? Já Depois de tô me mais velho, denunciando. depois de mais velho, é que eu comecei a pegar livros e ter uma certa dificuldade de devolver. Eu tenho um aqui que acho que já tem uns 10 anos, que eu não deveria ter devolvido, não devolvia. Eu, há um tempo atrás, encontrei a pessoa, digo, olha, posso aceitar como presente? E aí agora tá comigo. Me fala uma coisa, quem que surgiu primeiro, o professor ou o escritor? O professor, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, quando eu estava lá no Fundamental 2, eu já me imaginava como professor de língua português. Você queria isso? Foi uma coisa que você buscou? Eu Era, vou ser professor de português.
Isso, e foi tipo assim, foi muito natural, assim, não foi de ninguém dizer, de ninguém incentivar. Foi, talvez pelo exemplo, né? A minha professora de português, a Elisângela, né, fundamental, era um grande exemplo para mim, de profissional, de pessoa, tudo. E eu queria ser professor de português, eu gostava de ler, eu gostava de escrever, então eu gostava de estar nesse meio, né? Depois, quando a gente começa a trabalhar, a gente tem uns sustos, né? Tem um pessoal aqui dando um oizinho, a Clara, a Mariane, a Ana, beijão aí. Olá, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. E aí, como se diz, aí teve as outras demandas e tal, mas digamos que eu comecei a construção disso conjunto. Quando eu terminei o terceiro ano, fiz vestibular, passei para o curso de letras, e paralelamente eu comecei a enviar texto para concursos, entrar em contato com autores. Foi quando eu decidi, vou correr atrás disso. Isso em 2009, né? Já se vão 11 anos, né? Às vezes a gente olha assim, caramba, já tem tantos livros, não sei o quê, mas desde 2009, Mas você narração. escrevia na época da escola? Você já escrevia? E o que você escrevia? Escrevia, mas não era tão sistemático. Eu cheguei a escrever um livro mesmo, uma aventura, assim, né? Tentei da Fernando Noronha, a história se passava em Fernando Noronha. Então, construí uma história à mão mesmo, no caderno, né? Pela essa Eu experiência escrevia à de mão também, quando era adolescente. ir até o. Eu até achei outro dia, e quando eu fui olhar, a caneta que a gente erra passa corretivo. E com o passar do Uhum. tempo volta, aí fica aquela mistura, né? Do que você escreveu e do que apagou. A tinta, ela renasce. Isso, eu tenho com o Renato. E aí eu ainda tenho esse material ali guardado. Tem muita coisa assim guardada, mas na E o que você adolescência a gente acha tinha quando muita você lê coisa. as coisas mais antigas? Você gosta ou você é crítico com o seu trabalho? Olha, a pergunta é difícil. Eu procuro pensar que aquilo representou uma fase da minha vida. Eu era Severino daquele jeito, daquele momento, naquele momento. E aí, o que não está publicado, algumas coisas eu não tenho interesse em publicar. Não tenho interesse mesmo. Eu acho que, pelo meu estilo de texto hoje, publicar um livro daquele momento agora destoaria, o leitor acharia estranho. Né? Eu Aham. acho que teria Foge de essa. quem é hoje o autor, né? Isso. Mas tem algumas coisas que se salvam ainda. Eu acho, não sei, Mas acho que algo que eu vi daria o para e-book. reescrever, não. E não, tem algumas ideias que eu penso em retomar e refazer do zero, mas tipo assim, não pegar o texto para ir mexendo dentro. Eu digo, deleta essa versão, começa do zero, por conta da questão do estilo. Por Entendi. conta da Você falou questão do que estilo. começou em 2009 a publicar, né? São Não, a quantos livros escrever. publicados? A São quantos escrever. livros publicados até hoje? Estão contando com os infantis, são as versões 11, acho que são 11. De 2009, não. Quando foi que você publicou o primeiro livro? 2013, 2013. De 2013 para cá 2013, são 11 livros? 11. Sendo E que você são acha, nove juvenis. você Nove acha, juvenis. você acha pouco, não, né? Não, eu acho um Porque é volume um muito número bom. bem grande, né? Você escreve É, é. rápido? Ou isso eram coisas que você já tinha guardado? Na, vamos, deixa eu. Eu não sei se eu escrevo rápido. Eu acho que eu passo muito tempo escrevendo. O tempo de dedicação acaba Sim. sendo grande. Por exemplo, no livro mais recente, que é esse aqui, O Mil Pássaros de Papel, o que acontecia? Quando eu viajava para Maceió, eu baixava podcasts sobre cultura japonesa. O livro fala sobre depressão, então sobre depressão, sobre várias coisas que eu queria colocar no livro. Então eu passava as 4 horas do caminho escutando esse material e burilando as ideias na minha cabeça. Quando eu estava escrevendo o livro, eu religiosamente eu sentava no mínimo 1 hora por dia para escrever. Então você é bem disciplinado. Isso aí eu sou bem capricorniano nesse sentido. A questão da disciplina eu levo muito a sério meus livros. Quando eu estou escrevendo, eu fico meio preciso terminar, preciso concluir. Então é dedicação assim total. Então muito tempo. E, e eu descobri uma coisa, Maíra. Tem aquela frase, né? Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Tem isso? Sim.
É verdade, mas tem outra frase que é muito importante. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve. Eu não estou dizendo que a gente vai É um manter tudo aquilo exercício, que né? escreveu. Isso como exercício. Como exercício mesmo de criativo, de criação. Né? Então, eu acho que é... E eu tenho algo assim, eu tenho uma história que eu gosto de contar, porque como eu levo muito a sério, e tipo assim, eu sei que eu tenho um tempo menor de dedicação à escrita, porque eu trabalho de professor. Então, mês de junho, agora está excepcional por conta da pandemia, mas em geral, mês de junho, novembro e dezembro, não dá para escrever. Porque é mês de fechar nota, de caderneta, de corrigir prova, de atualizar diário. Então, são meses muito loucos. Então, são meses que eu já sei que eu não consigo escrever. Então, quando eu estou escrevendo, eu sempre digo, hoje é dia de escrever, então eu vou escrever, então vai ter que sair bom. Vai ter que sair bom. Se não sair bom, depois eu deleto, mas vai ter que sair bom. Aí, e às vezes o que acontece? Às vezes eu tenho uma ideia muito bacana, tento para escrever e ela não desenvolve, né? E às vezes eu tô sem ideia e eu digo, não, mas hoje eu vou fazer um capítulo. Então eu começo lá burilando, 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 e aí vai surgindo, vai ficando legal, e às vezes fica muito bom, muito bom. Aí uma vez eu estava contando essa história com uma turminha de crianças, assim, aí um menino olhou para mim e disse, caramba, queria essa cadeira. Ele imaginava que era a cadeira onde eu sentava que fazia mágica acontecer. Mas não, era no sentido de sentar e arriscar, se jogar, se entregar no texto, ver o que é que dá. E uma coisa que eu percebo também, Maíra, é que a gente às vezes se segura muito. A gente se segura muito na É. hora de escrever. E eu descobri que a gente tem que se jogar. A gente tem que se Mesmo que jogar. volte, apague, corrija, escreva a primeira coisa que veio na sua cabeça, por que não? De Sim, repente é aquela ideia, ou pode ser que não seja, que você depois volte, apague e reescreva, mas é melhor do que ficar com aquela coisa ruminando na sua cabeça e você não escrever nenhuma linha. Porque talvez e é você precise tirar aquilo da cabeça para que outras ideias venham, né? exatamente. E você, o que eu acho muito rico é que é na construção do texto que o texto acontece, né? Por exemplo, aqui no 10.000 Voltas ao Meu Mundo, ele faz uma referência ao Júlio Verne, né? Mas chegou um momento da história em que eu pensei em, além do Júlio Verne, acrescentar o Shakespeare. Então eu comecei a fazer direcionando para isso. Cheguei a escrever umas 20 páginas nesse sentido, mas ia parecer repetitivo com outro livro que eu já tinha escrito, algumas situações. Então eu olhei e digo, Severino, sofra, e apaguei. Quer dizer, o que é que eu faço? Eu abro um arquivo novo, coloco É, lá. faço isso. Vai que serve para Eu outra coloco, coisa, ou eu mudo de ideia, pego de vai. volta, né? Isso, exato. Não, não deleta definitivo, salva lá. Mas eu tirei e, tipo assim, ficou muito melhor. Ficou muito melhor. Um texto que eu escrevi recentemente, eu sou meio louco, assim. Eu faço as coisas depois dá certo. O importante é que dá certo. Eu queria uma briga entre os personagens. E eu não sabia como fazer essa briga. Eu faço a escaleta, eu gosto de fazer escaleta. E aí chegava lá um momento do texto que tinha briga. Quando foi na hora de escrever, cadê a briga? Cadê a inspiração? Cadê a vontade dessa briga? Não saiu. Aí eu disse, não tem problema não. Pulei os 2 capítulos em que teria a briga. Voltei a escrever com os personagens brigados. Quando eu terminei o livro, voltei para aquela lacuna e fiz no instante. Agora já sei como é que eles vão brigar. Já sei como vai ser a intensidade dessa briga. Então acho que muitas vezes ter esse exercício de não, como se diz, não ficar preocupado ali com aquele problema naquele momento, mas dar o tempo para aquele problema ser resolvido, né? Dar o tempo. E outra coisa que hoje eu tenho em mente é que o livro tem o seu tempo. Por mais que a gente queira controlar, Maíra, digamos, eu acho que em 6 meses eu vou fazer esse livro. Só se o livro quiser ser escrito em 6 meses. Se ele não quiser, ele Os não meus vai ser livros escrito. não gostam de ser escritos em menos de 2 anos, é uma coisa. Mentira, esse último que vai sair agora eu escrevi em 2 dias. Mas em geral demora 2 anos. O último levou 5. Porque no meio do caminho eu tive uma depressão, aí escrevi um outro livro enquanto estava escrevendo esse, aí depois retomei. Eu escrevo várias coisas ao mesmo tempo. Agora eu tô tentando fazer bem menos isso, porque Thalita Rebouças me aconselhou a focar.
Focar, Porque faz antes um eu por vez. escrevia mil coisas ao mesmo tempo. Porque às vezes eu estou escrevendo uma história e vinha uma outra ideia muito boa que não cabia ali naquele livro. Aí eu falava, gente, daqui 5 minutos eu não vou lembrar. Aí eu abria um arquivo e começava outra história. Aí quando eu via, eu não tinha terminado nenhuma nem outra. Enfim. Me Eu, conta aqui eu, uma prefiro, coisa. Ah, fala. eu gosto de pegar essas ideias e ir guardando, né? No máximo que eu faço ao mesmo tempo é escaleta. Eu posso estar escrevendo um livro, se eu tenho algumas ideias, eu vou fazendo a escaleta, o resuminho de outro. Isso aí eu Eu consigo tô muito fazer ao mesmo produtiva tempo. nessa. Eu tô muito produtiva nessa quarentena de um jeito que eu não tô sabendo lidar. É tipo, eu tava. Juro pra você, não tô exagerando. Eu tenho 2 livros publicados, né? Os 2 são infantis, mas são completamente diferentes. O primeiro livro é em forma de verso, né? Uma poesiazinha, que eu dividi com as ilustrações e tal. E o segundo livro é uma aventura com 84 páginas para criança. E parece que as pessoas não curtiram muito um livro tão grande para criança. E aí eu falei, bom, vou então fazer o que o povo quer e vou escrever outro livro semelhante ao primeiro livro, ao Infância, que é poesia. Tá, escrevi em 2 dias. Beleza, a editora adorou, o livro vai ser publicado. Aí eu tava, nesse meio tempo, eu escrevi conto, isso tudo agora na quarentena. Eu escrevi conto, eu tô fazendo coaching, trabalhando nesse livro que eu escrevi enquanto escrevi o último, que eu comentei agora. Porque eu não fiquei satisfeita com o livro, é um livro que eu aposto muito na história, eu gosto muito da história, eu quero tentar uma editora grande para tentar publicar e tal. Então eu tô fazendo coaching com o Felipe Colbert, até já passou por aqui, entrevistei ele. E aí, agora, menina, eu estava tomando banho, me arrumando para live, e veio inteira a poesia para um livro novo. Aí saí eu do banheiro, pingando, enrolada na toalha, sentei no computador e escrevi. Porque eu sei que se eu fizesse aqui a entrevista com você e voltasse, eu já não ia lembrar mais. Então, Poesia é assim, eu assim, tenho que poesia sentar tem e que escrever na escrever. hora, senão não. E as histórias que eu escrevo, os livros que eu escrevo também. Cara, é loucura. E a minha memória é muito ruim, mesmo, real. Então, assim, esses dias eu tive uma ideia para um livro juvenil que eu achei maravilhosa, né? Não sei se o povo vai gostar, mas eu achei maravilhosa. Aí eu falei assim, cara, vou fazer um esqueleto aqui do que. Eu não vou ter tempo para sentar e escrever isso agora, já eram 11 horas da noite. Eu falei, mas eu vou fazer um esqueleto aqui do que veio na minha cabeça. E depois eu desenvolvo. Não toquei mais nele, mas ele tá lá, já salvo. A hora que eu tiver um tempo, que a inspiração vier com força, eu vou lá e escrevo. Mas essa coisa da inspiração, eu durante muito tempo achei que só dava para escrever inspirado. E Não. por causa disso, eu demorava muito para concluir os meus projetos. Agora, é lógico, quando a inspiração vem assim eu vou lá e também não perco tempo. Mas às vezes a inspiração não vem e aí você fica ali, ó. E aí às vezes Não, acontece o texto. eu acho que a inspiração, a gente vai ter momentos de inspiração, mas eu acho que a questão da disciplina é muito importante, né? E eu tive um momento da minha vida em que por exemplo, eu sempre gostei muito eu tinha todo um ritual, assim, para sentar, para escrever, então acordava cedo, tomava banho, tomava café, me organizava a mesa aqui, sentava para poder começar a escrever. Então tinha todo esse... Eu precisava de condições bacanas para escrever. Só chegou no momento que eu estava numa correria muito grande e tinha surgido a oportunidade de fazer um projeto legal. Então, eu me vi tendo que revisar um texto na praça de alimentação do shopping ao meio-dia. Cara, Então, e depois eu pensei, caramba, acho que eu já perdi tanto tempo buscando as condições ideais para fazer a escrita. Não, que agora eu vou sentar, vou me jogar. Se tiver zoada, vai zoada. Se não tiver zoada, não vai zoada. Eu vou focar no meu texto. Agora, tipo assim, não foi da noite pro dia. Foi justamente uma construção para poder chegar lá. Então, hoje, agora, é claro que a quarentena está mexendo um pouco com todo mundo. Eu acho que inevitável, eu, né? eu comecei bastante produtivo, mas agora depois de 2 meses e meio para cá, o ritmo mudou totalmente. O ritmo mudou totalmente. Eu acho que a questão das lives é que tem me ajudado a manter a disciplina, porque o meu calendário de lives ele é com 1 mês de antecedência, foi uma coisa que eu me propus a fazer, então eu tenho entrevistas marcadas em julho já, É, e
E tá aqui. Eu tô pensando o que eu vou fazer no meu aniversário. Meu aniversário é 15 de julho. Mandem sugestões. Eu quero fazer uma live especial, mas ainda não sei o que eu vou fazer. Mandem aqui sugestões do que vocês querem ver na live do meu aniversário. Mas eu tava lendo aqui o que a Ana Faz live falou, que um amigo. convite. Faz live convite ao vivo. Mas será que o povo vai vir? A minha dúvida Não é sei. essa. Aí, A, faz um grupinho no WhatsApp dizendo, olha, pelo menos vocês aqui vão ter que ir lá dar aquela força. a Ana tá falando Nossa, aqui que o bacana. amigo dela exibiu 19 certificados que ele conseguiu na quarentena. Eu fiz 5 cursos na quarentena. Fiz 5 cursos na quarentena, eu escrevi livro, eu escrevi conto. Eu tô fazendo live desde dia 23 de março, se eu não me engano, todo santo dia, sem falhar, só sábado e domingo que não, obviamente, porque sábado e domingo eu preciso trabalhar na live da semana seguinte, né? Tem que fazer arte de divulgação, enfim. Então, assim, eu tô conseguindo me manter produtiva porque eu ocupei a cabeça com as lives. Porque se eu tivesse, eu me conheço, já sei como é que minha cabeça funciona. Se eu tivesse deixado o ócio tomar conta e ficado focada no que está passando na televisão, nas notícias, eu teria surtado. Eu me informo, óbvio, mas eu estou tentando me informar assim, com um dia depois, lendo na internet o que eu quero ler, porque eu sei que essas coisas são Tem muito que graves e me filtrar. atingem muito. Né? Então eu Tem que precisei. filtrar. No início eu estava acompanhando tudo, e fiquei várias noites sem dormir. Eu falei, não, peraí, minha sanidade mental precisa ser mantida. Severina, a gente fala pra cacete. Eu preciso perguntar pra você um monte de coisa aqui que eu não perguntei ainda. Olha Eita, só, me vamos lá, conta vamos como lá. é que foi o Vou processo tentar de ser mais publicação. sucinto. Me conta como é que foi o processo de publicação do seu primeiro livro. Fala, qual é o Meu, primeiro livro? meu primeiro livro publicado é O Sequestro Urbano. Publicado. Ele é o terceiro Certo, escrito. Os dois primeiros estão na gaveta, ou melhor, na pastinha do computador até hoje. Né? Como é entendi. que foi aqui a história com o sequestro em Urbano? Foi uma das primeiras ideias que eu tive, assim, e eu queria resgatar um pouco das leituras que eu tinha feito na minha adolescência, como A Droga da Obediência, como O Mistério dos Cinco Estrelas, do Marcos Reis, porque aqui eu queria fazer uma narrativa em que eu tivesse um personagem que fosse meu detetive e desvendasse um crime. Uma narrativa mais clássica, né? Então, aí eu comecei a escrever o Sequestro em Urbana. Aí eu tinha mandado para Cortez Editora, né, o livro anterior, que foi o segundo livro que eu escrevi. E aí o Amir, ele estava lendo e tal. Aí ele veio para uma atividade aqui em Recife e tudo. Aí eu fui lá conversar com ele e tudo. Aí ele, e o bacana é que hoje os editores eles querem saber o autor como profissional. Não somente, ele quer publicar um livro, pronto. Não. Ele quer publicar outros livros. Ele quer investir na carreira. O que é que ele pensa de histórias? O que é que ele está fazendo? O que é que ele está escrevendo? E aí ele perguntou, olha, você mandou um livro e tal, você escreve outras coisas, tem outras coisas escritas. Aí eu disse, olha, eu tenho um livro que eu mandei e estou escrevendo outro, né? Aí ele me conta a história desse outro. Aí eu digo, assim, agora, do nada, começo, do meio, começo, meio e fim, faz um resumão aí pra eu ver. Aí eu contei a história. Eu acho que, eu não percebi, mas eu acho que naquele momento ele gostou desse livro. E aí, assim que terminou, eu acho que ele tinha feito a leitura do outro. E aí, quando eu mandei um e-mail, olha, já fez a leitura, tem alguma notícia e tal. Aí ele, já, mas aquele livro daquele dia que você comentou comigo, como é que tá? Aí eu terminei. Aí ele, me manda. Aí, na verdade, eu não tinha terminado. Eu tava terminando de revisar. Aí eu disse, passei amanhã assim, vai agora. Mandei. Aí, alguns dias depois, aí ele me liga dizendo que gostou do livro, pediu para outra pessoa ali também, gostou muito, e ia sair. Isso foi em 2012. Aí, um ano depois, saiu. Mas como é que você. A Cortez foi logo a primeira editora que você enviou o livro anterior? Ou você O chegou a enviar Sequestro para outras Urbano, editoras assim, também? não, o Então o Sequestro sequestro você só Urbano, mandou para eles mesmo. isso foi. Os outros livros rodaram o mundo e foram descasados. E você Aí acha eu que são projetos mesmo que você não vai publicar? O primeiro, eu comecei a mexer nele este ano, porque eu vi uma saída que possa salvar o livro. Porque ele desatualizou, o livro desatualizou.
pela passagem do tempo, o livro ele desatualizou, por conta da trama, algumas coisas assim. Mas eu vi algo que dá para talvez salvar o livro, né? Eu estou burilando aos pouquinhos, né? Vou dar o ritmo dele, né? O segundo não. O segundo acho que não rola, mas tem uma personagem ali que eu acho que vale a pena ganhar um livro dela. Então, quem sabe aí na frente eu vou. Mas isso tem uma coisa curiosa, mas quando eu comecei a escrever, eu conversava com outros escritores. Então, eu tenho uma escritora ela morava no Rio, agora está em São Paulo, que é a Helena Martins, que eu sou fãzaço dela. Ela foi uma mãezona para mim, me dando dicas, me passando contato de editores. Vai lá, manda e-mail, se apresenta, diz que quer mandar texto, Tem pergunta uns se manda anjos pelo assim, né? correio. É um anjo na minha vida. E aí, quando eu estava mandando esse material, ela disse, olha, você pode encontrar 3 tipos de resposta. O sim, o não e o talvez. O sim, aprovado, seu texto ser publicado. Não, tchau e bênção, segue seu caminho. Talvez é quando a editora se interessa pelo projeto, mas ela encontra alguns defeitos e pede alguns ajustes. Aí cabe a você decidir se acha que acrescenta ou vai descaracterizar a obra. Beleza, mas na prática eu descobri que tem a 4ª resposta, Maíra, que é o vácuo. É O a pior vácuo. de todas, que a gente fica sem saber, meu Deus. A pessoa viu o meu e-mail, a pessoa gostou, a pessoa nem leu, a gente fica nessa, né? E uma coisa que eu tenho, assim, que eu fico chateado é quando o e-mail de recusa vem com erro, sabe, assim, de concordância, entendeu? Prezada Severino, né? Então é como se a pessoa Aham. tivesse pegado o texto padrão Copiado e colado. exato, não é legal, não é legal. Eu gosto quando a pessoa diz assim, olha, no momento não vai rolar, a gente tá buscando outras coisas, mas eu sei que Mente também pra mim que tem. eu gosto. Não, mentir não. Acho que mentir. Não, eu digo assim, Não. essas respostas do tipo, nesse momento nós não estamos interessados, é mentira. Na verdade, é uma coisa do tipo, a gente não gostou mesmo. Mas é para não dizer que não gostou, eles falam que no momento não estão interessados. Sabe, né? A Mara tá aqui, que é lá da Cortez. Beijão, Mara. O pessoal da Cortez super gente fina. Olá, E seja o bem-vinda. amigo que é meu editor lá, ele é super sincero, assim. Eu falo, olha, amigo, e aí, será que esse ano vai rolar um livro e tal, um projeto da gente? Ele diz, ó, Silvio, acredito que sim, ou se fosse, a gente espera um pouquinho. Porque o que aconteceu? Eu comecei a escrever, Maíra, quando o mercado começou a apertar. Quando os grandes editais do governo foram suspensos. Eu lembro ainda do Sequestro Urbana, né, que ele saiu no ano seguinte, ia ter um edital do governo, iam escrever o livro e o edital foi suspenso. Aí suspenderam o outro, aí passou vários anos sem. Então, eu comecei a escrever no momento mais difícil do mercado. No momento mais difícil. E às vezes a gente esquece isso, de que literatura está atrelada a mercado, editoras são empresas, né, que tem funcionários, que Sim, precisam sem ter dúvida. capital, que precisa ter venda. Então, se as coisas estão parando, tudo está parando, acaba com o potencial. Né? Assim, Você às sabe vezes, que esse assunto dos editais é um assunto que muito me interessa e que eu ignoro completamente. Se depois você tiver alguém que você pode me indicar para passar aqui, conversar com a gente, falar sobre esse assunto, seria uma boa. É um tema que eu acho que pronto. muitos autores desconhecem, assim como eu. Me fala uma coisa aqui: bateria 100% carregada, 10.000 voltas ao meu mundo e 1.000 pássaros de papel. Esses saíram pela Editora do editora do Brasil, Brasil. não é isso? Eles Isso, tratam de como assuntos ele mais viu. densos, né? Sim, TDAH, foi uma racismo, ansiedade, toque, depressão. Isso. O que aconteceu, Maíra? depressão. Eu meio que fiz uma mudança na minha produção, né? Meus primeiros livros são Sequestro Urbana, narrativa de mistério, Mistério em Verdejantes, também narrativa de mistério, e o Carlos dos Falcões Peregrinos, também narrativa de mistério. Aí chegou um momento que eu digo, eu quero fazer algo diferente. Eu quero tentar escrever narrativas sem ser mistério e tentar entrar no universo da cabeça do adolescente. E aí, o primeiro livro foi aquele livro que eu amava fazer e ficava angustiado, pensando que não ia conseguir terminar, né? Porque eu queria ter um personagem que é TDAH, então
ele exigia um comportamento específico. Então, queria brincar com essa energia toda e fazer 100 mini capítulos. Então, o livro é como uma bateria. Gente, o livro é lindo por dentro. O trabalho gráfico é da Ana Matsuzaki, super fera, e as ilustrações é do Pedro Corrêa. E aí pode Gente, ver. muito maravilhoso. O primeiro capítulo é como se fosse baterias, né? Então, 1%, 2%, 3%. Muito legal, Severina. Então deu muito trabalho para fazer, mãe. Porque eu tinha que pensar o que é que eu vou amarrar nesses 100 capítulos. Eu abri planilha do Excel para ir colocando a escaleta, para ver o que é que dava certo, o que é que não dava. E aí eu mexi em duas coisas delicadas. Tem um personagem que é TDAH e tem uma menina negra. Então hoje tem muita essa discussão de lugar de fala e tudo. Sim. Teve um momento que eu pensei em desistir do livro. Mas depois eu pensei, não, é uma história que eu quero contar. É uma história com que eu me identifico. Então eu vou pesquisar, vou fazer com o máximo de carinho, vou fazer com a maior dedicação do mundo e eu acredito que vai dar certo. E tem dado muito, muito certo. No caso aqui do Danilo, que é TDAH, eu cheguei a ler o DSM-5, que aqui está o Manual Diagnóstico de Saúde Mental, para observar quais eram as características de uma criança, de um adolescente que é identificado com TDAH, como é que é esse comportamento. E aí, eu não ia mencionar no livro, eu queria aquele comportamento em formato de cena. Então, por exemplo, o Danilo tem uma frustração, ele na hora do jogo lá de futebol, então ele nem pensa duas vezes, ele vê a bola, chuta a bola, e a bola bate na Ariadne, então acaba machucando a colega, né? Então, no caso da Ariadne, pesquisar muito, e foi na época que estava acontecendo aqueles ataques de haters, né, nas redes sociais, para jornalistas, atores, atrizes. Então, a Ariadne é uma menina que ela tem um canal no YouTube, o Fio de Ariadne, e chega um momento que ela é alvo de haters, né? E eu acho que tem menos de um mês que aconteceu uma situação do tipo com o Adriel, né? Acho que você viu a notícia. Ele é um menino da Bahia que tem um Instagram literário. Sim. E aí passou pela mesma situação. Um grupo de haters começaram a bombardear, né? E eu penso, caramba, eu queria que virasse passado, queria que virasse história, mas ainda não. A gente precisa discutir, a gente precisa mostrar que isso está errado, a gente precisa mostrar como uma pessoa que sofre algo do tipo, como é que isso marca, né? Então, foi um livro difícil, assim, de fazer, mas o feedback está sendo muito bacana. Quando eu visito escolas, assim, os depoimentos, tudo, ficou um resultado bem legal. E o livro desse certo. Como é que faz? Como é que faz para contar uma história com assuntos tão densos assim para adolescentes? Qual o segredo? Eita, essa não foi. Não sei! Eu fui fazendo aquela. Mentira, claro que sabe, ó. Primeiro você fez muita pesquisa para falar com propriedade sobre o assunto. E outra coisa, eu sou professor. Então eu digo que eu tenho um olhar triplo na hora de escrever um livro. Eu me considero novo ainda, assim, então minha adolescência está aqui do lado, eu lembro das minhas experiências, certo? Então aí o que acontece? Eu lembro do adolescente que eu fui, das vivências que eu tive, né, das minhas leituras, o que eu gostava de ler, o que é que eu não gostava de ler, tem esse ponto. Tem a pesquisa, aí que é fundamental, que como escritor, penso no personagem, como é que eu vou construir, como eu vou desenvolver a cena. E também sou professor. Então eu tenho o olhar do adolescente, né? Eu estou em contato com os jovens de hoje, então eles acabam me inspirando nas minhas histórias, né? E também eu pesquiso, converso com profissionais, então leio bastante, assim. Eu acho que, tipo assim, o fundamental é você querer contar essa história com sinceridade, que eu acho que a palavra-chave aqui dessa coleção é sinceridade e amor, e respeito, e carinho, e cuidado com o outro, empatia, que é uma palavra muito forte hoje em dia, né? Eu tô super curiosa para ler essa série. Achei os nomes muito legais.
Achei os livros lindos, 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 Não, lindos, são lindos. Trabalho fantásticos, assim. Aliás, eu quero contato desses profissionais para ontem. De verdade, os livros estão E, impecáveis, e assim. eu E eu estou agradeço muito muito, curiosa assim, para conhecer o seu trabalho. ao Gil e a editora, porque eles toparam algumas loucuras minhas, assim, né? Por exemplo, de colocar uma conversa em estilo... Cadê, meu Deus? Então a gente procura som. Pronto, mandou. Acho que assim, sumiu daqui do livro. Pronto, conversas em estilo WhatsApp. Eles toparam fazer, né, Aham. trazer esse diálogo, né? E é Aqui, bom que aproxima do leitor, né? É uma aqui, por realidade que ele exemplo, conhece mesmo, né? Vive. e aqui, por exemplo, o personagem aqui, o Makoto, né, que está sofrendo depressão, ele quer ser mangaka. Então ele faz os desenhos, ele tem um sonho de fazer mangá. E eu perguntei pro Gil, né, que é o editor, Gil, dá pra gente fazer páginas em estilo mangá? Aí ele disse, dá. Então a gente tem aqui um mangazinho de 2 páginas do Makoto, que é o personagem. Muito Então legal. ficou muito bacana. Fiz uma loucura aqui, né? E tipo assim, é uma coleção aqui que também eu testo a recepção. Porque, por exemplo, uma pessoa que seja muito tradicional em termos de literatura pode questionar algumas saídas aqui minhas, algumas escolhas minhas. Aham. Aham. Mas tudo que tem aqui eu coloquei conscientemente. Tem até como se faz tesouros. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Que eu quis essa loucura aqui também, a editora topou. Muito A legal. Aline, que fez parte da edição, ela teve todo o cuidado de ir fazendo os tesouros também para acompanhar o passo a passo, ver se estava tudo certinho. Então, são livros E como assim é que você muito, chegou com muito esses bem. livros na editora do Brasil? Tá aí, pronto, a história curiosa. Eu tinha acabado de ter um texto recusado. Eu tinha mandado um texto infantil pro Gil, né? Aí ele retornou, mandou uma Mas vocês mensagem. já se Aí conheciam? a gente já tinha um livro. A gente já tinha um livro lá que saiu em 2016, que é a Fera dos Mares. Ah, então você já tinha publicado com a editora do Brasil antes. E E aí você que aí, enviou o livro que foi recusado. aí eu mandei um livro infantil, né? E foi a recusa mais incrível que eu recebi. Porque não foi uma recusa impessoal. Foi uma recusa assim, explicando, olha, Severina, a gente leu o texto, identificou isso aqui de bacana, mas por conta desses aspectos, já não vai ser possível a aprovação. Foi muito sincero. E ele perguntava assim, o que, é que eu estava produzindo, se eu tinha outras ideias e tudo. E aí foi a mesma coisa. Eu contei pro Gil a ideia que eu tinha. Tipo assim, eu acho que hoje pensar em séries para uma editora assusta, Com considerando o certeza. mercado, considerar tudo. Então, eu disse pro Gil, Gil, eu vou fazer o primeiro livro fechado. E eu vou mandar o projeto do que eu Desenhar os penso próximos. como isso. Mas, se der certo, continua. Se não der certo, fica no primeiro. E ele abraçou o projeto, abraçou os outros, né? Então, E essa são série 4 acaba livros. agora ou bem mais ainda? Vai acabar. Porque cada livro acompanha. Veja as loucuras. Opa, deu uma travada aqui para mim. Eita, Fala de novo. Cada... voltou. Vai acabar no 4 livro. Né? Já Aham. está certo. Eu tô triste. E eu Quando fiz é que assim, sai o quarto livro? Já tá pronto? ano que vem, só ano que vem. Eu já fiz a Mas já primeira versão do escreveu? curso, a primeira versão já. Terminei a primeira versão agora, na quarentena. Né? Entendi. Já terminei a primeira versão. E aí, o que é que eu fiz? São 4 livros. A trama se passa durante um ano numa escola aqui em Recife. Então, o Bateria 100% Carregada fala de TDAH e preconceito racial e acompanha o primeiro bimestre do 6º ano. O 10.000 Voltas acompanha mais uma dupla, que é o Gustavo e a Júlia, no segundo bimestre do ano letivo, no 7º ano. E agora a gente entra no mês de férias e no terceiro bimestre do 8º ano, com a Letícia e o Makoto. E o quarto livro que vai fechar a série é justamente quarto bimestre, final de ano,
com o nono ano, que é um período assim especial, que é quando fecha o período. Aham, muito Então, legal essa olha, ideia. eu fiquei triste, assim, eu tava, não assim, triste no sentido de, tá acabando, quero continuar, quero mais, né? Te apegou, E né? me apeguei. E aqui tem uma brincadeira que eu faço, que é com, eu acho que é um easter egg, né? Que vai deixando pistas aqui e ali dos livros, né? Então, quando eu fiz o primeiro livro, eu já sabia que essa amiga da Ariadne pode ser irmã do protagonista do livro 2. Esse menino aqui vai ser primo do protagonista do livro 3, né? Então, eu fui colocando Foi algumas pistas, amarrando. fui amarrando. Tudo sutilmente, Esse, deu certo. esse ano você já lançou livro, né? Lançou Sim, uma saiu antologia que você foi organizador, né? E saiu isso. também o livro dessa série. Me fala um pouco de ser organizador de antologias, que você gostou dessa experiência, foi a primeira vez? Primeira vez, foi a primeira vez, né? Eu tinha comentado a ideia do Gil, da gente reunir alguns autores para fazer um livro temático. Ele gostou bastante da ideia, só que eu tinha comentado a ideia e, tipo assim, para ele fazer a edição, né? Uhum. Aí ele disse, não, Severino, como a ideia foi sua, vamos trabalhar junto aí no processo. Então a gente trabalhou junto como editando o texto. Eu lendo os textos junto com ele e o Paulo, trocando ideias. Então foi uma experiência assim, muito rica. Conheci o outro lado, né, desse processo, que é difícil também, né, a gente lidar com o texto do outro, né, com estilos diferentes. Então não é fácil. Não é fácil, não. Imagino. Mas Mas gostou foi a um pouco. ponto de querer repetir? Não, com certeza. Isso aí, com certeza. E você Quero, parou para quero pensar repetir. agora, Severino? Não, eu parei para pensar assim, nas possibilidades. Diante do mercado que agora está meio Sim, travado, acho que vai demorar um complicado. pouquinho até algum outro projeto, assim. Mas eu tenho vontade, tenho vontade. Brinquei agora na quarentena de editor do próprio livro, né? Fiz um e-book também, saiu. Que foram alguns textos que eu Como é que é o resgatei nome do aí e-book? Feito Água. São E o pessoal encontra na quatro. Amazon? Na Amazon, tá lá o e-book na Amazon. São 4 contos que eu resgatei do HD que estavam perdidos lá. Eu digo, esses 4 contos funcionam, falam de amor. Vou colocar aqui na história. Acho que tem algumas perguntinhas aqui. Será que. Vamos ver, é isso que eu ia falar agora. Vou ver o que o povo está falando. A Ana está perguntando o que o cancelamento da Bienal de São Paulo te afetou, além do fato dela não poder comprar os seus livros na feira. Conta aí pra gente. Olha, tipo assim, além de não poder ir para a Bienal, que é um momento muito rico, muito, muito bacana, eu tinha um projeto para lançar lá. Então acho que agora vai ficar para o ano que vem. Né? Então acho Tá. que vai ficar para o Não ano pode que vem. adiantar nada desse projeto pra gente. Posso não, esse aí eu não posso. Livros Mas, Vem Ler. Quero ter a honra da sua visita aqui em Fortaleza. olha, e tá aí uma dica. Em cada livro da série Cabeça Jovem tem um passeio para alguma cidade. Então, o primeiro é aqui em Recife mesmo, o segundo é Maceió, o terceiro é Natal e o quarto livro é em Fortaleza. Então, meus personagens estão indo para Fortaleza. Olha! Vamos estar A Ana juntos. está perguntando também se a pandemia atrasou nas publicações e vendas. Se atrapalhou nisso aí. Tá, tá. Isso aí Tá vai ruim, né? afetar todo mundo. Tá difícil. Eu digo que a gente ainda tá começando a sentir agora. Está começando a sentir agora a diferença. Né? Mas vai atrasar no ritmo porque livrarias estão fechando, o comércio não está funcionando, né? Então vai afetar de todo modo. Isso aí é fato. A gente vai ter que ter paciência, vai ser um ano de... Deixa eu ver mais o que temos aqui de pergunta. Tem vários comentários elogiando. Valeu aí, pessoal. Aí, Livros Vem Ler, um abraço aí, Ana, Williane, minha aluna, abração aí. Sheila também, um abraço. Mariane também lá de Fortaleza, um abraço. Keila também acompanhando a gente. Marcela. Fernanda, que é psicóloga, trabalha lá comigo. Um abração aí, Fernanda. Karina aí me entregando. Eu lembro dessa adolescência, viu? Karina me acompanhou, estudou
bastante com... a gente estudou junto da quinta série até o segundo ano. E tem uma história curiosa. A Mariane PF está perguntando quantos livros do Pedro Bandeira influenciaram na sua escrita. Influenciaram muito na sua forma de escrever? Eu acho que eu assisti, o que acho que mais me influenciou, teve duas coisas assim. Primeiro, o que eu gostava nos livros do Pedro Bandeira. O que é que me prendia, o que é que chamava a minha atenção. Então foram elementos que eu procurei trazer para mim. E não só do Pedro, de outros autores. Hoje, acredito que meu livro é um quebra-cabeça de coisas que eu gosto, né? E agora ele tem uma série de videoaulas no YouTube, que todo mundo tem que assistir, todo mundo que escreve, que é sobre... Pelo amor de Deus, onde é que a gente acha isso? No YouTube mesmo, você digitar Pedro Bandeira, mas foco narrativo... Canal da Moderna? Da Moderna. Então é ele explicando ponto de vista, são acho que 6 ou 7 vídeos curtinhos de 10 minutos, e é muito rico. É uma verdadeira aula assim, de narrativa. E chegou um momento também em que eu parei um pouco de ler o Pedro para não ficar muito... Para eu influenciado, ter né? Para eu ter o estilo Severino, né? Então, por exemplo, o meu Mil Pássaros é algo que o Pedro nunca faria. Colocar um mapa de tesouros, vários elementos da cultura japonesa, falar anime, mangá, um monte de coisas que são do meu repertório, e aí é a marca de Severino. Severino, a gente está com 4 minutinhos para encerrar, a gente fala pra caramba. Queria te agradecer. Sim. Quem quiser comprar os seus livros, faz como? Olha, pronto, tem tanto o site da editora Cortez quanto o site da editora do Brasil. Na Amazon também é possível achar. Aí, os livros da série Cabeça Jovem, né, estão com 30% de desconto e frete grátis no site da editora do Brasil. Então, é só usar o cupom LEC, LEC30. Aí tem 30% de desconto e frete grátis. Salgado entra 40%. Já anotei aqui, ó. Gente, vou botar aqui para vocês. Tudo maiúsculo? Paulo, abração aí, Paulo. Tudo maiúsculo. LEC 30. É isso? Isso, LEC 30. Então aí, pessoal, quem quiser, vai lá no site da Editora do Brasil. Na lojinha lá que tá com desconto. Aproveitem aí. O Paulo, o editor, tá aqui também, lá, super parceria, o Paulo. O pessoal é muito paciente comigo. Eu perdi muito pessoal, mas eles são incríveis, assim. E eu acho que é isso, Maíra. Eu sempre digo assim, que a gente tem que ter, quando tem um sonho, tem que ter paciência, né? Disciplina e persistência. São 3 palavras assim fundamentais, né? O tempo de um livro, o tempo do mercado editorial, não é o calendário anual comum, né? É um tempo próprio. E a gente, quando começa, a gente só vai descobrindo isso quando vai conhecendo mais o mercado, né? Sem dúvida. É raríssimo o livro sair em um ano, assim, você escrever num ano, editar e publicar e começar a vender tudo dentro de um ano. Severino, muito obrigada. Eita, tá acabando o tempo. 2 minutos. Valeu mesmo. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado, quem quiser assistir, chegou agora, vai ficar salvo lá no IGTV, tá? Se você veio por causa de mim, já sabe, segue Severino, vai lá conhecer o trabalho dele. LEC30 é o cupom de desconto lá no site da Editora do Brasil, para quem quiser comprar os novos livros da série. Como é que é o nome da série que eu esqueci? Cabeça Jovem. Cabeça Jovem, exatamente. E se você veio por causa do Severino, fica, que eu sou legal. Tem muita coisa legal acontecendo aqui. Amanhã vai com a Andréia, não é isso? Não, Camila Siberi. Andréia é sexta-feira. Amanhã, Camila Siberi, que é organizadora de uma antologia que ela fez nessa quarentena com umas amigas e está revertendo as vendas para uma ONG de violência doméstica. Então, assim, um bate-papo bem bacana que a gente vai ter amanhã. Se vocês quiserem acompanhar, tem vídeos anteriores das entrevistas, tanto no meu canal do YouTube, o link está na bio, como no IGTV. Muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Fiquem comigo, não vão embora, tá? O Maru, o Marinês, abração aí todo mundo, carinho. Tchau, gente, até amanhã. Obrigadão, Severino. Tchau. Valeu.